Boa noite, estamos juntos para mais uma videoaula de Sociologia Geral e Jurídica pela Unipac de Uberaba. Grande prazer estar com vocês aí logo depois da semana de provas que com certeza deixou muita gente de cabelo em pé. E hoje nós vamos justamente bater um papo sobre o que você precisa relembrar para compreender melhor o seu resultado no exame da semana passada, na avaliação da semana passada. Lógico, como não poderia deixar de ser, a gente vai também bater um papinho a respeito das atividades discentes autônomas, as ADAs. Foram duas ADAs valendo nota, valendo 5 pontos cada uma. Em uma delas, vocês deveriam fazer uma análise de um texto de minha autoria publicado no Jornal da Manhã de Uberaba, que vai nos provocar uma reflexão sobre os meios de comunicação, as mídias sociais e a ditadura das opiniões que têm sido objeto de tanta celeuma neste momento que nós estamos vivendo, nesse momento tão delicado. E a segunda, uma música dos Uns e Outros dos anos 80, chamada Carta aos Missionários, mais atual do que nunca em nossas vidas. Reflexões necessárias para qualquer estudante de direito. Como eu sempre disse, nós não podemos nos limitar àquilo que a legislação diz, nós não somos meros despachantes, nós precisamos compreender todas as dinâmicas sociais para então conseguir absorver tudo que a ciência jurídica tem para nos oferecer. Então a nossa aula de hoje concentra-se em discutir assuntos pertinentes à prova da semana passada, em relação às atividades discentes autônomas, e a nossa dinâmica para a segunda etapa de avaliação, iniciada nesta segunda-feira. Pois bem, uma preocupação que muitos têm, inclusive vários já entraram em contato comigo, quando é que vai sair a minha nota no portal? Bom, se vocês acessaram nos últimos dias, já verificaram que a sua nota do teste, a nota da prova, foi lançada automaticamente no sistema. Isso porque o teste se encontra vinculado à central de notas. Essa é a sua nota 1. Para saber quanto você tirou, basta somar a sua nota 1 mais a quantidade de atividades discentes autônomas que você fez. Se você fez uma das atividades propostas, você adiciona mais 5 pontos à sua nota. Se você fez as duas atividades propostas, ou seja, o texto de minha autoria, os comentários que foram requeridos, mais a análise da letra da música, da Carta aos Missionários de Uns e Outros, você tem mais 10 pontos. Então, é a sua nota de prova mais 5 pontos de cada atividade discente autônoma. Se você não fez nenhuma das ADAs, infelizmente sofreu um prejuízo de 10 pontos na sua nota final, tá certo? Por isso é importante ficar atento. Na aula da próxima semana eu vou passar para vocês já o planejamento e quais serão os trabalhos que nós vamos fazer via portal. E você fique ligado, não deixa para a última hora. Todo mundo que deixa atividade para a última hora acaba se embananando. Pode ser a internet que cai, o portal que trava, enfim, as motivações são muitas. Por isso que o prazo sempre é longo. Eu nunca passo nenhuma atividade com menos que 3 semanas para poder fazer o lançamento no portal. Então se liguem, não deixe para a última hora. Se deixar para a última hora é teoria do caos, certeza que algo vai dar errado. Parabéns à grande maioria de vocês que se saiu muito bem nas provas, parabéns a todos aqueles que fizeram as ADAs, e a nota final será lançada pelo professor somente depois da segunda chamada de prova. Então você que perdeu a prova de Sociologia Geral e Jurídica na semana passada vai fazer o seguinte: tem que mandar um e-mail para o seu professor, para mim. Os contatos estão em todas as aulas que eu já passei para vocês aí no portal. É o e-mail francois.ramos@hotmail.com. Pode falar comigo também no inbox do Facebook se tiver alguma dúvida. Pode falar comigo pelo WhatsApp 34-920001572. Mas tem que me fazer o pedido ainda
até amanhã, terça-feira, dia 5 de maio, tá certo? Para poder fazer a prova em segunda chamada, precisa enviar um e-mail requerendo ao seu professor da disciplina essa oportunidade e ela deve ser feita até amanhã, dia 5 de maio. Depois dessa data, eu não tenho mais como apreciar o seu pedido. Então, são 48 horas para você resolver aí o que fazer. 2 dias, seguindo as regras institucionais. E você se recorda que isso era desde a data de aplicação da prova. Então, o prazo foi um pouquinho dilatado. Nós vamos estar recepcionando os pedidos de segunda chamada até amanhã, dia 5 de maio. Assim que esses alunos que perderam a segunda chamada fizerem a prova, nós teremos então a nota de prova de todo mundo fechada pelo sistema, pela central de notas, e o professor aqui vai fazer o lançamento manual das notas que estão faltando, que é das ADAs. Mas como eu disse, você não precisa esperar que eu faça o lançamento manual das notas. Você tem plenas condições de aferir o seu resultado, aferir qual é a sua nota. Como é que faz isso mesmo? Pega a nota de prova. Se você fez mais uma ADA, mais 5 pontos. Se você fez as 2 ADAs, ao invés de você lançar mais 5, você vai lançar mais 10. E assim já fica sabendo qual foi a sua nota. Daí eu estou reestruturando a nossa questão de avaliação, porque infelizmente nós não temos uma previsão de quando o isolamento social vai realmente ser superado. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento de incógnitas. Eu vou refazer o planejamento para a gente identificar quais as melhores formas de proceder à avaliação, inclusive em relação à leitura do livro O Príncipe de Maquiavel. Nós havíamos programado que seria por intermédio de uma avaliação oral, onde cada um de vocês se sentaria comigo para poder expor suas convicções, mas ao que parece nós teremos que optar por algum modelo de trabalho escrito, provavelmente uma resolução de testes também sobre o livro, onde você vai poder consultar a obra. Lógico, eu vou dar uma aula sobre Maquiavel antes de você desenvolver essa atividade e vou explicar na aula da semana que vem como que nós vamos proceder em relação às avaliações. Nota comigo é solução, não é problema, como eu disse, desde o nosso primeiro dia de aula. Parabéns a você que junto com a gente tem feito um esforço tremendo para se adaptar a essas tecnologias de ensino à distância. Não é moleza para quem está acostumado com sala de aula. Nós, professores, estamos nos adaptando às tecnologias. Vocês podem ver que hoje nós já temos a câmera numa disposição diferente, já temos uma iluminação melhor, mas os equipamentos são caros, demoram para chegar. Então tenham um pouquinho de paciência com os professores também, que assim como vocês, nós estamos tendo grandes desafios para introduzir tecnologias digitais, uma linguagem à distância no ensino presencial, tá bom? Em relação à nossa prova, nós discutimos alguns assuntos na revisão, estava escancarado, as respostas estavam super fáceis para quem acompanhou as aulas de revisão, para quem acompanhou os conteúdos. Mantém tudo atualizado como a gente recomendou. Nós tínhamos questões envolvendo a perspectiva dos contratualistas. Esses contratualistas tinham uma visão de que o ser humano possuía uma forma de vida anterior a essa que a gente vive hoje nas nossas sociedades. Nós tínhamos um estado ainda primitivo em que predominavam os instintos e as qualidades intrínsecas do ser humano. Nós também recorremos durante as nossas aulas às convicções de Thomas Hobbes, muito importante durante o período absolutista. O Hobbes, contrário daquilo que pensava Rousseau, acreditava que o homem era naturalmente mau, o homem era o lobo de si mesmo, o homem era o grande predador de si mesmo, enquanto Rousseau acreditava em uma linha completamente diferente, que o homem era bom em essência, ele era naturalmente bom, e o que corrompe o homem é a sociedade. Então Thomas Hobbes tinha uma perspectiva de que o Estado era o agente responsável em compelir o homem a agir com racionalidade, renunciando aos seus instintos primitivos, e esse comando deveria ser dado pelo soberano, daí a sua importância para o período absolutista.
Já em relação a Locke, apesar dele acreditar que o homem natural era naturalmente racional, ele não tinha nem a convicção de Rousseau e nem a convicção de Thomas Hobbes. Se para Rousseau o homem era essencialmente bom, para Hobbes o homem era essencialmente mau. Já para Locke, ele não era nem sempre bom e nem sempre mau. Ele estava sujeito a oscilações. Então isso significa dizer que o egoísmo, a vingança, o ímpeto pela destruição ainda são características inerentes à própria constituição humana. E por isso, por intermédio de um contrato social, o homem deveria aceitar se submeter à regência de um Estado maior, que era o que garantiria a racionalidade de suas ações, a condução ética dos seus atos. Outra questão envolvida aí na prova também diz referência à questão do sistema de castas, como vivenciado, por exemplo, na Índia. Nós tivemos novelas, inclusive da Rede Globo de televisão, que abordaram essa temática. As castas, o sistema de castas é extremamente rígido, ele não permite a migração de uma casta para outra e é realmente uma ferramenta de distinção social extremamente severa. Não é isso? Então, na prova também tinha uma questão a respeito que, se você identificou que as castas estavam, então, separando os homens em diferentes níveis hierárquicos e isso acontecia desde o nascimento, foi pelo caminho certo. A classe social é um grande grupamento de pessoas que vão dividir condições materiais e sociais bem parecidas e está diretamente ligado à posse dos meios de produção, isso é, as máquinas ou fábricas que produzem bens de consumo. Inclusive, essa é uma perspectiva presente em Karl Marx, que é talvez o maior doutrinador em relação a essa perspectiva, que vai dividir a sociedade em classes sociais e onde nós temos os detentores dos meios de produção, aqueles que determinam a dinâmica do capital, nós temos a burguesia, nós temos a classe dominante. Onde nós emprestamos, nós temos aquele grupo que empresta a sua força de trabalho para a sociedade, para o detentor do meio de produção, nós vamos ter o proletariado, que é a classe dominada. E essa luta de classes é o objeto principal dos estudos desenvolvidos por Karl Marx. Nós tivemos também uma questão relacionada ao evolucionismo social, que vai definir que os estágios anteriores de primitivismo social só são superados mediante a racionalização do mundo, isso partindo daquela dinâmica de lógica eurocêntrica que via o restante do mundo como bárbaros ou primitivos. Então, se você foi por aí, também acertou. Nós temos ainda uma perspectiva abordada nessa primeira etapa, de que a ideia de uma ciência voltada para o estudo das sociedades e os fenômenos sociais surgiu inicialmente com Augusto Comte, e ele meio que balizava os seus estudos em fenômenos sociais que surgiam em meio à Revolução Industrial, e mais tarde se estabelece como sociologia, já com Émile Durkheim. Augusto Comte, patriarca da sociologia, Émile Durkheim, o patriarca da sociologia para o povo francês. Enquanto nós temos aí o início do desenvolvimento da ciência por Augusto Comte, nós vamos ter um aprimoramento, um aperfeiçoamento, conferindo mais cientificidade à sociologia a partir da perspectiva de Durkheim. A sociologia contemporânea, diferente daquela do passado, ela perdeu seu intuito de buscar leis e regras gerais para explicar os fenômenos sociais. A nossa sociologia contemporânea vai se voltar para a observação de casos individuais ou em grande escala. O Augusto Comte, que foi um dos principais autores do positivismo, entendia que o verdadeiro conhecimento só era construído por meio de experimentação sensível do objeto de estudo. A utilização do método científico de mensuração e experimentação kantianos tinham por finalidade estabelecer as leis e regras fundamentais para o funcionamento dos fenômenos,
algo que não se verifica mais na moderna sociologia. Nós temos uma perspectiva diferente. Por fim, também era importante observar para a resolução plena da sua prova a questão de que as tradições culturais constituem a maior das formas de manutenção dos costumes que integram os hábitos de uma etnia. Comemorações que evocam memórias passadas ou realimentam mitos que constituem um conjunto de ferramentas interpretativas do mundo de cada grupo, permitem que a constituição étnica atravesse gerações e se perpetue no mundo social. Conforme vocês observaram, assim que finalizaram a prova, receberam a correção, vocês têm lá como é que ficaram as respostas e a nota de vocês já foi automaticamente lançada no portal. Resta então a realização da prova de segunda chamada e a certificação, a verificação por mim das ADAs, que vai acontecer logo depois da prova de segunda chamada para os alunos ainda retardatários. Lembrando uma vez mais que a data final para pedir segunda chamada para o seu professor é amanhã, dia 5 de maio. Em relação às atividades discentes autônomas, as ADAs, eu pedi para que vocês fizessem uma análise de um texto que eu publiquei no Jornal da Manhã no dia 14 de fevereiro agora de 2020, que fala sobre essa ditadura que tem imperado nas redes sociais e como o ser humano tem ficado chato com a sua intolerância. O ser humano simplesmente não tem admitido qualquer opinião que seja contrária à sua. E qualquer tipo de discordância em respeito à posição que ele adota, automaticamente cria-se um cenário de guerra. As mídias sociais que deveriam atuar como facilitadoras das dinâmicas sociais, conferindo maior liberdade de expressão a todos nós, infelizmente têm aparecido como meios de beligerância. É isso mesmo, tem imperado um sentimento bélico e nós não podemos permitir, como operadores do direito, convicções como essas. A reflexão que eu chamo vocês a fazerem naquele texto é o de que, para respeitar, nós não precisamos concordar. Opinião, cada um tem a sua. Quanto mais racional e comprometida com a ciência, melhor é esta opinião. Contudo, nós não podemos desmerecer a opinião do outro. Não precisamos concordar com ela para respeitar, assim como o outro não precisa concordar com a nossa opinião para respeitar. O que nós precisamos mesmo é criar um ambiente onde a diversidade seja o objeto de proteção do Estado, de proteção da sociedade. Esse é o caminho que vocês deveriam seguir para poder fazer a sua exposição na atividade discente autônoma relativa ao texto. Nós tivemos também uma segunda atividade discente autônoma que era sobre uma música dos anos 80, Carta aos Missionários. Essa música era mais ou menos assim. Não sei se vocês vão ouvir o som bem, porque infelizmente nós temos uma dificuldade de captação e acredito que até o próprio YouTube deve ter algum tipo de restrição autoral. Se vocês não estiverem escutando bem a música no fundo e não se lembram mais daquilo que foi objeto da nossa explanação, vocês podem recorrer ao YouTube novamente. Como é o nome da música? Carta aos Missionários. Como que é o nome da banda? Uns e Outros. Como nós podemos ver nesse pequeno trecho que eu reproduzi aqui para vocês, é o estado de beligerância que nós continuamos vivenciando. Nós temos políticos que se comportam nesse momento como missionários e são falsos missionários. Cada um com suas convicções, cada um com suas posições, tem induzido, incitado a população a desrespeitar as regras éticas mais essenciais do convívio social. Estão colocando o branco contra o negro contra o branco, o homem contra a mulher contra o homem, ambos contra os homossexuais contra ambos. Que dinâmica é essa? Estimular a beligerância entre as pessoas é uma ferramenta de paz?
fomentar a discórdia, como vem sendo feito por muitos políticos, e por essa péssima experiência que nós estamos vivenciando com a polarização da política, isso é prejudicial ao desenvolvimento humano. Algo que precisa ser feito com urgência. A música mostra-se mais atual que tudo. Nestes tempos de pandemia, nós temos vivenciado fake news, em que as pessoas dizem simplesmente que centenas de caixões têm sido enterrados vazios na cidade de Manaus. Eu tenho amigos e amigas que vivem na capital do Amazonas e que relatam o caos, o colapso do sistema de saúde naquela cidade, naquele estado. Será que acham mesmo que prefeituras que não têm dinheiro sequer para remunerar seus funcionários, que governadores de estado que não têm conseguido manter o sistema de saúde funcionando, como é o caso que acontece em Manaus, como é o caso que acontece no estado do Amazonas, será que o pessoal acha que esses governantes estão com dinheiro em caixa para financiar a aquisição de centenas de caixões para serem enterrados vazios? Será que esses políticos não têm noção do risco que correm se fizessem uma coisa dessa e o Ministério Público amanhã mandasse abrir as sepulturas e identificasse esses caixões vazios? Olha, tem que ser muito inocente para acreditar nesse tipo de coisa, independente de qual é a sua afinidade ideológica, se com A, um B. Infelizmente, nós temos um processo em que a política está imbecilizando o povo. Ao invés de fazer bem, ela tem feito mal. E isso é fruto dessa beligerância que está sendo fomentada pela polarização entre direita e esquerda que nós temos vivenciado no país nesse momento. Muito triste. Se você foi por estes caminhos, com certeza conseguiu bons resultados, bom desempenho na sua ADA. Aliás, essa é a nossa vista de prova e a vista das ADAs. Está encerrada a primeira etapa de avaliação para quem concluiu todas essas atividades. E para quem não fez prova, lembra uma vez mais, pode pedir segunda chamada para o professor via e-mail, francois.ramos@hotmail.com, repetindo, francois.ramos@hotmail.com. Passei o contato para vocês no primeiro dia de aula e passei em todas as aulas que antecederam essa. Entre em contato comigo, pede, nós faremos o agendamento ainda para essa semana, provavelmente sexta-feira será a prova de quem requerer segunda chamada, e no final de semana, já com as notas de prova fechadas, eu farei o lançamento das notas de ADA. Parabéns a todos vocês pelo empenho até aqui, continuemos com força enfrentando essa pandemia para que os nossos sonhos não esmoreçam diante da péssima experiência de um vírus microscópico que vem ceifando vidas por todo o país e também da falta de vontade política em promover uma ação efetiva para realmente encontrarmos uma cura e todos poderem voltar às suas atividades normais. Muito obrigado uma vez mais pelo carinho, pela atenção. A aula fica disponível aqui no YouTube, no meu canal, para você que não assistiu. O link está no portal, mas sempre que as aulas ficarem disponíveis, o que acontece uma vez a cada semana, é só você recorrer ao meu canal, que a aula vai continuar disponível aqui ao longo de todo o semestre, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Ele assim permitir.